corre, gasta, mas vocês vieram à casa do Senhor. E nós vamos abrir a palavra de Deus, o vaso do oleiro em pertinência do povo. Ai, meu Pai, como eu quero que a minha igreja tenha a nossa perseverança. Como eu quero ver uma igreja perseverante. Tem horas que eu vou chorar, eu lembro daquela passagem que o profeta falava: só sobrou eu, Senhor, meu joelho e todo Israel, que não se dobrou diante de outros deuses. E daí o Senhor mostra que ele não estava sozinho. Então, eu também hoje estou assim: Senhor, só sobrou eu. Daí você está falando: não, você não está sozinha, não, tem eu também. Amém? E tem um povo de Deus lindo espalhado pela terra, aleluia, declarando: tem eu também, que não me dobro diante da podridão que o diabo tem oferecido aí fora, aleluia. E queridos, final de ano, todo mundo se perde, que não tem Deus, só fala em Deus, mas não tem. E fica aquele corre-corre, a carne, a carnalidade, né? As bebidas alcoólicas, as danças profanas, o sexo ilícito. E depois essa podridão vem tudo para cima de nós de novo, né, gente? Ai, eu não quero Deus. Eu quero que dessa vez, todos que passaram ou fazem parte das Subimos com Jesus, que vai se pudrificar no final do ano, e depois vai vir chorando, quero que Deus impeça todos os planos podres deles em nome de Jesus, mas que não se realize um nada, que fique frustrado em nome de Jesus Cristo, que não consiga dançar, beber, se prostituir, mentir, não consiga chegar nos objetivos da carne. Eu amaldiçoo as ações da carne de cada um que depois vai vir chorando. Eu já amaldiçoo agora. Fiquem impedidos, a igreja do Senhor crê comigo, que eles fiquem impedidos de chegar ao poço da destruição, que eles fiquem impedidos de se purificar lá fora, em nome de Jesus. Amém. Esse negócio de a gente ficar dando uma desonra de esperar acontecer, não quero para nós não, nós vamos lutar antes. Lutar antes. A igreja do Senhor luta antes, aleluia. A gente cheira a traição, pecado de longe antes, ó. E a igreja do Senhor, ela ora, aleluia. Ela busca a presença de Deus e impede as forças dos demônios. Pastor, é livre-arbítrio sim, mas depois vem tudo espiritual e físico em cima de nós. E nós temos o livre-arbítrio de não querermos essa sujeira em cima da nossa vida no ano que vem. Nós temos o livre-arbítrio de não querermos as coisas da carne para a nossa vida. For buscar, nós vamos impedir. Se vai vir por cima de nós, nós vamos impedir. Seja de parentes, seja de conhecidos, seja de familiares e de irmãos de igreja. Nós impedimos na força da oração. Vai ficar frustrado os planos carnais de todos eles. Em nome de Jesus, quem liga comigo, diga: eu ligo com a pastora. Esse único desejo de ver os planos da carne frustrado. Em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra de Deus diz que dois concordar na terra,
Nós estamos chegando nos últimos tempos. A volta de Cristo está próxima, aleluia. O Augusto até falava umas coisas bonitas hoje para a pastora Cláudia, muito bonito, que o inimigo, ele sabe, eles estão se levantando porque sabem que o anticristo já está na terra. E eles estão tudo criando forças porque o anticristo já está na terra. Pode ver, eles estão criando forças dentro das casas, estão criando forças dentro das igrejas, estão criando forças dentro da sociedade em geral, de todos os países. Eles estão criando forças, porque eles sabem, falou certo, que o anticristo já está posicionado na terra e eles estão se sentindo acobertados. Eles estão se sentindo acobertados. Mas, engano deles, né, Yassu? Engano deles. Porque quando o Senhor fizer a obra, vai fazer com um sopro. É isso que você escreveu para a pastora. Com o sopro da sua boca, os derrubará. Aleluia. 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 Nós estamos entrando na guerra final, queridos. E nós temos que orar. O povo de Deus tem que entender que nós estamos em guerra. Nós não estamos no Natal, nós estamos no Réveillon, nós não estamos em dia nenhum, verão, outono, inverno. Nós estamos na guerra, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. E alguém gostava de João Batista? João Batista falava que era chegado o reino de Deus, que Jesus Cristo já estava na terra. Ele falava que havia um após ele que não era nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus chegou para ser batizado por João, eis que estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E alguém gostava de João? Uma multidão se batizava com ele, mas outra afrontava a palavra que ele pregava. Mas João não se intimidava. Ele falava, alguns chegaram até ele para que fosse batizado por ele. E ele falou, raças de víboras. Ele não aceitou batizar aquelas raças de víbora. A gente tem que batizar a raça de víbora, a gente tem que casar raças de víboras hoje em dia, a gente tem que sentar com raças de víboras, a gente tem que comer um peru com raças de víbora, mas vai chegar um tempo, aleluia, que as raças de víboras vão ficar separadas para sempre do povo de Deus, aleluia, para sempre do povo de Deus, aleluia. E ó, tenho pregado já uma semana sobre o jugo desigual. E quanto mais a gente ouve, lê e fala sobre o jugo desigual, mais a gente está entendendo que não dá para se viver no jugo desigual, nem do relacionamento amoroso, nem de um relacionamento familiar e nem de um relacionamento ministerial. O jugo desigual é uma grande canseira na vida de todos nós. Mas eu estou aqui, você está aí, para levar uma obra linda, pura, abençoada, perseguida, massacrada, mas vitoriosa. E está escrito, e eu quero que toda palavra mal dirigida, nas reuniões agora, todo comentário ruim pela internet, malditos, eu amaldiçoo eles. Malditos, ficar falando da gente do jeito que estão falando publicamente. Eu os amaldiçoo, gente, estava bravo, você sabe. Mas a gente está na oração, aleluia. E que toda essa obra do inferno agora volte para eles. Para que eles saibam que tem um Deus, nós subimos com Jesus, aleluia. Tem um Deus sobre a nossa vida, aleluia. Tem um Deus sobre mim, sobre você, aleluia. E vamos vencer toda obra do inferno que se apoderou agora do seu corpo, do seu físico, da sua esperança em Cristo, que sai agora da tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? 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 E graças a Deus. Oh, que igreja vitoriosa, nós estamos para cima. Estamos cheios de lutas, mas estamos para cima. Cheguei num lugar de um serviço, a mulher, ela até me tratou melhor, porque ela falou, nossa, como você está transmitindo tristeza. Eu estava assim, uma luta pela obra de Deus, pelas almas. Eu estava assim, sabe quando você está só por dentro orando, você não consegue nem abrir os olhos e ver qual é a cor da pessoa, da roupa da pessoa, você não consegue ver como é a pessoa, se é uma mulher na tua frente, de tanta oração. Eu estava
conseguia fazer outra coisa por dentro se não orar para que as obras do inferno caíssem. E do outro lado a pastora Cláudia comigo, orando e crendo e lutando e batalhando para que as obras do inferno caíssem. Mas mesmo assim, essa pessoa chegou e falou para mim: olha, pastora, eu tirei toda a minha árvore de Natal naquela conversa que nós tivemos. Todos os meus enfeites de Natal eram com uma plantinha bem linda para enfeitar minha casa, receber minha família, mas não vai ser os enfeites porque você me ensinou. O Senhor, a cada semente lançada, Deus possa fazer uma grande obra na vida dessas pessoas que escutam essa palavra de Deus. Aleluia. E entre nós, né, gente? É bem pior do que eu tenho pregado toda a história do Natal. É bem pior. Mas nós estamos nem aí para isso. Para a gente tem coisa muito mais assombrosa, né, do que essa cultuação aos deuses estranhos. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e este estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia, o barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Para aí no versículo 6. Estão fazendo a gente acreditar que Deus não pode, não é capaz de quebrar o vaso e fazer de novo. Tem um livre-arbítrio, mas a partir do momento que eu falo eu quero libertação, o oleiro pode quebrar o vaso e fazê-lo novamente. Bem, se os outros falam por falar, o problema é deles. Eu falo por crer e querer. E eu creio que você está aqui também porque crê e quer em todo o tempo que o oleiro te molde novamente. Viver com uma falha não é parte do vaso do Senhor. Porque Deus tem capacidade de pegar uma falha, uma trinca e moldar novamente. Esse negócio fala assim: eu sou crente a vida inteira, mas carrega uma deficiência espiritual, está alguma coisa errada, está precisando voltar para as mãos do oleiro. É vaso? É do Senhor? Está na mão dele? Quebrou? Rachou? Trincou? Está com defeito? Se entrega de novo na mão do oleiro. Ele vai te quebrar por completo, porque não tem essa de restaurar um pedacinho com martelinho de ouro, não, gente. O martelinho de Deus quebra por completo. E ele pega e refaz novamente com perfeição. E se der errado de novo, se a gente brincar de novo, porque a gente está no mundo, pode acontecer qualquer coisa, o nosso querido oleiro quebra de novo e nos refaz. Nós estamos deixando de acreditar na perfeição em Cristo. Ele aperfeiçoa os vasos, aperfeiçoa sim, mas tem que ter um quebrantamento. E o inimigo está fazendo cada um de nós deixar de acreditar em Cristo em nós. Cristo em nós. A gente quer acreditar em Cristo naqueles que estão com ego muito lá em cima. Gente, com ego lá em cima não está na mão do oleiro. Mas a partir do momento que é quebrantado, está na mão do oleiro. E eu creio que cada um de nós está na mão do oleiro. E queremos uma transformação. Tem coisas que a gente não pode dominar a vida dos outros, gente. As pessoas, elas têm que desejar, querer e se entregar. Não adianta somente eu interceder. Vai chegar até um certo alcance. Depois a pessoa vai continuar andando errado. Porque só foi até aonde a oração alcança. Mas as pessoas têm que querer, gente. Não adianta só sair da tumba e ressuscitar porque Jesus mandou sair para fora. Depois tem que continuar ao lado dele. Lázaro saiu para fora, estava morto, não tinha fé, mas o Senhor Jesus o chamou. Mas que eu saiba, depois nos capítulos que vão adiante, Lázaro continuou recebendo Jesus, Lázaro continuou ao lado de Jesus, a ponto que as pessoas queriam matar Lázaro para provar que Jesus não tinha poder.
de tanta raiva do que Jesus havia feito. Adianta, a gente ressuscita os indivíduos, as pessoas, os seres, depois que sai para fora, se junta com os fariseus, ou se junta com a carne, ou se junta com o inimigo das nossas almas, não adianta nada. Ressuscitamos em Cristo, oramos, alguém ressuscitou com a nossa oração espiritualmente, mas continue andando do lado do Mestre, olhas. Tem que andar do lado do Mestre, senão não vence. Não vence. Até o último instante, quando você estiver fazendo o último respirar, o diabo vai tentar tirar você da mão do Senhor. Mas até o último respirar, você declara: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E continua aqui, ó. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derribar, e para destruir, está mostrando que o Senhor está vendo essa nação de maneira terrível. Deus quer destruir. Essa nação pode ser uma pessoa. No caso, era uma nação. Mas uma pessoa pode ser considerada aqui uma nação. E se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Ah, que lindo! Quer dizer que o Senhor espera até o último instante o arrependimento. A pessoa se arrependeu da maldade, porque tem um arrependimento assim, né, gente? Olha, eu me arrependo, mas eu não era culpado. Eu me arrependo, mas eu não era a pessoa má da história. Gente, aí é ridículo, né? Agora aqueles que falam assim: eu me arrependo da minha maldade, da minha transgressão. Deus recolhe a ira dele. O mal que ele estava pensando em fazer, sabe quando Deus pensa? Sai da frente, ele é poder, aleluia. O pensamento dele não é meu pensamento. Às vezes a gente fala assim: olha, tomara que ele torça o pé, vai ser pior. Mas o pensamento de Deus não é nosso pensamento. E o que Deus faz é perfeito. E no momento em que eu falar de uma gente e um reino, né? De uma gente e um reino, para edificar e para plantar, ou seja, estiver abençoando essa pessoa, essa gente, esse povo, essa nação, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, dando os ouvidos à minha voz, não dando os ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Forte, né? Olha, aquela nação, aquela pessoa que Deus viu, ia dar de tudo, ia dar muito melhor. A pessoa fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, o que o Senhor faz? Recolhe aquilo que ele havia dito que daria. A promessa de Deus é assim: não está no caminho dele, não está no caminho dele. Se está no caminho dele, tem as promessas dele. Se não está no caminho dele, está fora das promessas dele, acabou. Voltou para o caminho dele, ele perdoa. Agora esse negócio de brincar com Deus, eu faço tudo o que eu quero, eu xingo, eu bato, eu me prostituo, depois eu vou voltar para ele. Eu conheço uma igreja que faz isso, gente, é horrível isso. Isso é brincar com Deus. Deus conhece a autenticidade do coração. Porque quem ama Deus fala assim: eu nunca vou querer te magoar, Senhor. Eu nunca vou querer te magoar. Amém? Amém. Bem, não sei qual o caso que você tem no teu coração. Você deve estar com algum caso, porque se o Senhor está falando, é para que você fique posicionado numa posição de vitória. Deus não te trouxe aqui para você ficar prostrado. Deus te trouxe para te colocar numa posição de vitória. A vitória nem sempre é aquilo que nós queremos ou desejamos, mas é aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Quando você vê alguma coisa que não lhe agrada os olhos, pensa: será que está agradando aos olhos do Senhor ou não? Se não agradar os olhos de Deus, queridos, aguenta, porque aí vem muita coisa da parte do Senhor, porque Ele é justo. Na hora que a gente espera a ação de Deus, é bastante difícil, né, gente? A espera é complicada, a espera é cansativa. Tudo que se espera cansa demais, né? Mas o nosso Deus é perfeito. Ainda que você esteja cansado, não fale: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, ou Deus não está trabalhando. Se você está orando, você está buscando o Senhor, você está íntegro de coração, está quebrantado de coração, está se arrependido, Deus está trabalhando. Pode crer, o Senhor é um Deus que não mente. Deus trabalha em nosso favor, e Deus tem o prazer de trabalhar em teu favor. E quem anda muito cansadinho, pode crer,
Deus tem coisas melhores para você do que essa canseira. Né? Ainda que seu corpo esteja cansado, Deus vai animar a tua alma e o teu espírito. Porque a alma feliz, o corpo é curado, gente. A alma triste, o corpo é enfermo. O corpo enfermo não movimenta palha nenhuma, não. Mas um corpo curado pode fazer muitos milagres. Aleluia. Para terminar essa parte. Ora, pois agora vós, moradores de Judá, vós, moradores de Jerusalém, dizendo assim o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E nós vamos agora, para terminar a palavra de Deus, em João capítulo 10, que vem a festa da dedicação. Aleluia. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Então provavelmente seria a época de agora, né? Lá agora é inverno, né, gente? Seria agora. E Jesus passeava no templo e no alpendre de Salomão. Ô Senhor, você é igual nós, você gosta de passear, né, Senhor? Você estava na carne, se amava passear, né, Senhor? Tem um bonequinho tão bonitinho assim, sabe, na internet. Daí tá assim, né, pastoreiro, sentadinho, bem pamentadinho assim, se alguém já viu. Eu tenho um problema sério. Quando eu estou em casa, eu tenho vontade de sair. E quando eu saio, eu tenho vontade de voltar para casa. Meu Deus, esse me descreveu. Não é assim mesmo, gente? Quando você está em casa, eu quero sair. Quando está fora de casa, vontade de estar em casa. Ai, Senhor. Mas nós temos paz, né, gente? Amém. Às vezes tem pessoas lindas que têm uma coisa gostosa, bem na hora eu não estou em casa, né? Aí eu lembrando do bonequinho. Pois a pastora Cláudia, ela manda nas comunidades, né? Eu mandei para ela, sabe? Nossa, aí, né? Festa da dedicação, né? 24. Elogiaram, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Lembra que Jesus havia corrigido o apóstolo Pedro para não falar que ele era o Cristo? Ele não era a chegada a hora. E lembra também que Jesus mandou os endemoniados, os demônios nos endemoniados, calarem a boca, porque não era chegado o tempo do mundo saber que ele era o Cristo, o Filho de Deus? Porque Jesus queria que eu reconhecesse de outra maneira. Era o momento certo de manifestar. Jesus não era nada parecido com aquela gente. Você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Também não sei, estou querendo saber quem eu sou, esqueci. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já tenho dito. Gente, não adianta, né? A gente quer que todo mundo seja ovelha. E Jesus chegou para as criaturas lá e falou assim: vocês não são minhas ovelhas, por isso que você não entende. A gente quer que todo mundo seja ovelha. Por isso está dando bode, gente. A gente quer que todo mundo seja ovelha do Senhor. Mas que coragem de Jesus. Eu só queria que você, homem e mulher de Deus, saísse hoje desse culto com essa coragem. Você está vendo as coisas, está fazendo vistas grossas, você está deixando passar a situação, porque não quer briga. Sabe o que eu aprendi, gente? Capeta, quando quer brigar com você, briga de qualquer jeito. Sabe? Eles vão até te infernizar e tirar você do céu. E você passa ainda de trouxa que não vê as coisas. Vou falar bem claro, eu quero que Deus dê essa coragem para muitos aqui. Eu quero essa coragem dobrada em mim. Quem quer dizer amém? Amém. Que lindo. Ai, glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Quando a gente perde essa coragem, parece que perde o vigor, perde a saúde. A pastora Cláudia fala assim: olha, não posso falar para certas pessoas, deixa eu falar o que o Senhor manda. E ela tem falado, glória a Deus. Para alguns não interessa mesmo. No 26 não, mas vos não credes, porque não sois em ovelha, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
E eu conheço-as e elas me seguem. Quer dizer, vê, eles se ofenderam aí. Ué, não estava falando mal de Jesus? Não estava indagando contra ele? Ele falar que não era ovelha deles, estava bom. Se eles não gostavam desse mestre, por que queria ser seguidor desse mestre? Por que queria carinho de um mestre que não era o mestre deles? Né? Por que querem carinho de um mestre que não é o mestre deles? Por que queriam o reconhecimento do mestre se não era o mestre deles? Eles queriam moldar o mestre em favor da sua carnalidade? Provavelmente. Né? Ah, como o Senhor é lindo. E é lógico, gente, a pessoa que ama, ela tem os fatores do amor. A pessoa que odeia tem as características do ódio. As pessoas que são ovelhas têm as características de ovelha. Vocês querem ser minha ovelha, vocês não me ouvem, vocês não são minha ovelha. Como Jesus é lindo, gente. A gente bate a cabeça por falta de escutar Ele. A gente ouve Jesus, a gente é ovelha, mas a gente é ovelha dislexa. A gente fica pulando em volta do ser, Senhor, e fica achando que todo mundo é amiguinho da gente, mas não é não. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. O que o diabo veio em você e em mim que ele tem inveja? Que nunca vamos perecer. Aleluia. E ninguém as arrebatarás das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Pronto. Esse negócio fala assim: o diabo vai me roubar a alma. Não, ele rouba a minha paciência. Ele atrapalha os meus dias de folgar. Ele atrapalha, atravessa meu serviço. Canseira, miserenta, fala igual nós, escreve igual nós, mas não é dos nossos. Nojento. Tem nojo do diabo, tem nojo do diabo, tem nojo do diabo. E tem nojo de quem segue ele também. E conhecendo a palavra de Deus, segue o diabo. Dá um nojo, né, gente? Dá um nojo, muito nojo. Mas aqui, ó, fala bem claro que o diabo não tem poder sobre a tua alma. Ninguém pode tirar você de Jesus, só se você quiser sair dele. Mas ninguém pode lhe arrancar de Jesus. É só se nós dermos brecha. Mas ninguém. Porque Deus nunca vai descartar nenhum de nós. Os judeus pegaram, então, outra vez, em pedras para apedrejar. Que cara de pau, né? Pegar pedra para apedrejar um cidadão que só estava falando coisas bonitas. Ainda que não cresça que ele era filho de Deus, estava falando de vida. E Jesus respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não é assim Jesus manifesta na tua vida e na minha vida? A gente fala assim: por que mesmo que você não gosta de mim? Por que você está correto de mim mesmo? É porque eu falei isso? É porque eu orei aquilo? É porque eu cantei? É porque eu falei línguas? É porque eu estou na igreja todo dia? Porque eu sou dizimista? Porque eu sou ofertante? Porque eu sou arrependido? Por qual delas? Né? Tem nos mostrado muitas obras que procedem do meu Pai. E nós estamos em Jesus, então procedemos de Jesus, né, no Pai através de Jesus. Por qual dessas obras eu e você somos odiados? Por qual? Por trazer gente na igreja? Por falar de uma pornografia? Por cantar o Senhor somente, não a outro? Por estar nos atos do Senhor? Por ter caráter cristão? Por levar a palavra? Por qual delas, queridos? Creio por todas, né? Porque a nossa alma ninguém pode arrebatar, né, Diego? Das mãos do Cordeiro, aleluia. E os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra. Não, imagina. Mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, faz Deus a ti mesmo. Ai, mas escuta, porque quem é você para falar que é pastora? Quem é você para dirigir uma igreja? Quem é você para estar na frente? Quem é você para eles gostarem de você? Porque essas pessoas te amam?
Realmente, eu não tenho parte com esse tipo de pessoa. Eu tenho parte com vocês. Eu tenho a vontade do Pai que está no céu. Aleluia. Aleluia. Jesus continua porque Ele é uma gracinha até hoje. Jesus é lindo, é maravilhoso. Ele continua. Se eu faço, vocês falam que eu estou fazendo pelo Pai. Se eu não faço, vocês não creem. Enfim, nada adianta? Então, ó, se liga. O Senhor vai continuar trabalhando por nós que cremos. E nós vamos trabalhar uns pelos outros que cremos nele. Que o Senhor abençoe a cada um de nós abundantemente. Que a força do inferno agora, ó, seja engolida em nome de Jesus. E que possamos festejar com graça, com autoridade, com poder e glória. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.